Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nesses vídeos eu procuro fazer companhia a você que gostaria muito de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, mas ou por falta de estímulo, mesmo de companhia, mesmo de alguém junto, a gente está fazendo esses vídeos, né? Você coloca lá, segue o, o roteiro, né? É uma maneira de você se estimular a esse aprendizado. E mais do que o aprendizado em si, que já seria muito interessante, você vai poder responder essa pergunta: como é que eu coloco isso em prática na minha vida? Eu vou deixar aqui, né, no link da playlist do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já vimos toda a introdução. Nós estamos iniciando o vídeo de número 14, é o primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei. Como é o primeiro capítulo, eu vou perder alguns instantes explicando como é que ele foi construído. Se nós pegarmos, eu estou lendo esse aqui, né? Vocês podem usar qualquer tradução, mesmo que tenha online, não tem problema nenhum. Como é que Kardec construiu o Evangelho segundo o Espiritismo? Ele reuniu trechos dos evangelhos, não em ordem cronológica, não em ordem de acontecimentos de nenhum evangelho, ele reuniu por temas. E o primeiro tema é: não vim destruir a lei. Se vocês virem no livro, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca um resumo dos assuntos. A gente não pode esquecer que Kardec foi um excelente professor, um didata, um apaixonado pela arte de ensinar. Então ele colocou o mais fácil possível. Isso ele fez no século XIX e hoje isso ainda é válido. Então ele vai colocar o título: Não Vim Destruir a Lei, os assuntos abordados, as três revelações. Ele vai abordar Moisés, Cristo e o Espiritismo, aliança da ciência e da religião, e depois, né, que ele abordou esse tema, ele traz instruções dos espíritos, são comunicações obtidas naquela época, principalmente pela psicografia, que ele achou por bem agregar para complementar as instruções que o Evangelho trazia. Então, nós vamos iniciar no capítulo de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ver os versículos 17 e 18, que são a base desse primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, versículo 17 do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus falando. Versículo 18. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Isso é a base do não vim destruir a lei, quando Jesus disse que ele não veio para destruir a lei, mas sim dar cumprimento. Bom, que lei que é essa? É alguma constituição, alguma legislação? Não. Nós temos sempre que entender texto e contexto. Jesus era judeu, como todo judeu, tinha uma formação religiosa, e nós vemos através dos relatos do Evangelho que a formação religiosa dele era muito sólida, profunda. Ele cita o que era a lei. Primeiro começa com a Torá, né? E tem os escritos dos profetas. O que é a Torá? Não é nada desconhecido de alguém que tenha estudado o Antigo Testamento. São os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Que livros são esses? Gênesis, Êxodo,
Levítico, Números e Deuteronômio. Ah, então quer dizer que esses livros eles pertencem ao judaísmo e ao cristianismo? Exatamente. A Torá, que é a base das leis dos judeus, elas estão no Antigo Testamento. E os profetas também, os escritos dos profetas, também são considerados leis para os judeus. Como Jesus era um judeu, é claro que quando ele diz sobre a lei, né, é essa lei a qual ele se refere. Bom, e que importância tem eu saber, mas por que eu vou estudar Antigo Testamento? É tudo coisa velha. Então, para você entender que no Evangelho de Mateus, por exemplo, uma das principais finalidades é confirmar que Jesus era o Messias prometido, você precisa ter lido o Antigo Testamento. Como assim? Fácil. Alguns profetas do Antigo Testamento tinham previsto que viria o Messias, que era aquele que iria libertar o povo judeu. Messias, né, quer dizer ungido. Cristo é a palavra grega para Messias, que é a palavra hebraica. Notou o link? Jesus Cristo, Jesus o Messias, Jesus o ungido, Jesus aquele que veio cumprir a profecia dos antigos profetas judeus. Tudo junto. Então, nós precisamos do conhecimento do Antigo Testamento para interpretarmos melhor o Novo Testamento. Esse arcabouço, Antigo Testamento, sendo a base da estrutura para o Novo Testamento, e nós vamos ver que o Novo Testamento é a base, a estrutura do Espiritismo. Então, se eu não conheço Antigo Testamento, eu sou falha no meu conhecimento do Novo Testamento, que é a base do Espiritismo. Então, tá tudo ligado, junto e misturado, tá? Bom, nós temos as leis do Antigo Testamento. Nós podemos, de maneira bem generalizada, dividir em 3 tipos de leis. Uma lei não é tudo igual? Não, não é tudo igual. Nós temos no Brasil o Código Civil, o Código Penal, legislação trabalhista, a legislação que regula o funcionamento de empresas, a parte administrativa, os governos municipais, estaduais e federal. Então, não é tudo uma coisa só. O termo lei, ele é um guarda-chuva, embaixo dele tem várias coisas, né? Nós temos 3 tipos. Primeiro, as leis cerimoniais, que determinavam como o povo deveria adorar a Deus. É um tipo de lei. Outro tipo de lei são as leis civis, que elas eram para serem adotadas na vida cotidiana de Israel, do povo judeu. Vamos pegar primeiro a lei civil. Olha, se você tiver uma mancha na pele, você tem que ficar isolada por X dias e depois, quando essa mancha na pele sumir, você tem que ir ao sacerdote. Se tiver tudo ok, ele vai prescrever a você uma cerimônia de purificação. Lei civil, doença contagiosa, afasta para não contaminar os demais. E aí você vai oferecer em sacrifício tantas pombinhas e assim, piriri pororó. São as leis cerimoniais, né? Agora, o interessante são as leis morais, que são ensinamentos válidos até o dia de hoje. Aonde eu encontro essas leis morais? No Decálogo, que são os 10 mandamentos. Contexto. Na época de Jesus, os líderes religiosos transformaram essas leis um conjunto confuso de regras. Isso no sábado é dia separado para o Senhor e você não pode executar nenhum tipo de trabalho. Ok, não faz trabalho nenhum, porque é o dia de você se dedicar a Deus. Perfeito.
Bom, olha, se eu for para uma sinagoga, eu posso dar 2.000 passos. Se a sinagoga ficar 2.500, você não pode ir. Mas como? Tem sentido isso? Não. Então Jesus veio, né, botar ordem no galinheiro, dizer assim, olha, o sentido verdadeiro dessas leis é esse. Então é isso que Jesus nos trouxe. Porque pensa bem, na época quando Moisés, né, há cerca de 3.500 anos, trouxe essas leis, o povo era de um jeito. 2.000 anos depois, né, 1.500 anos depois, perdão, quando Jesus veio, as pessoas, os espíritos já estavam mais evoluídos, entendiam melhor como se relacionar com Deus. Então Jesus podia trazer um aprofundamento do relacionamento do homem com Deus. É isso que ele quer. Porque através do seu relacionamento com Deus, você determina o relacionamento com todos os seres que Deus criou. Isso inclui animais, bom, primeiro outros seres humanos, obviamente. Animais, plantas, minerais. Que sentido tem você dizer que Deus é o bam, 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 e aí você passa perto de uma árvore, pega um galho, quebra, olha e joga no chão, como eu já vi. Você está destruindo uma obra de Deus. Então, se o seu relacionamento com Deus é verdadeiro, você respeita as criaturas que ele criou. Bom, no livro de Êxodo, capítulo 20, nós vamos encontrar os 10 mandamentos. Ah, mas eu já sei, tá? Tudo bem, vamos rever e procurar entender um pouquinho melhor. Começa assim. Primeiro mandamento inicia assim, ele vai do versículo 1 ao versículo 6. E Deus falou todas estas palavras. 2. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele está dizendo que Deus que ele era. Por quê? Porque na época, todos os povos ao redor dos judeus, eles eram politeístas, eles cultuavam vários deuses. E aí eles estavam dizendo assim, olha, eu sou aquele Deus que te tirou da escravidão do Egito. 3. Não terás outros deuses além de mim. Então, politeísmo, esquece. Só eu. 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Ele está dizendo assim, não adorem o sol como sendo um deus, um peixe como sendo um deus, uma águia como sendo um deus. Só eu sou Deus. Uma interpretação equivocada é que eu não posso ter imagem de nada em lugar nenhum porque eu estou adorando imagem. Não. Quando eu tenho uma fotografia da minha mãe falecida na minha casa, eu não estou cultuando um outro Deus, estou homenageando uma pessoa cuja memória me é muito cara. Se eu vou num centro espírita e tem lá uma figura qualquer, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, não estou cultuando outros deuses, estou homenageando uma pessoa cuja importância eu reconheço. É muito diferente. 5. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. 6. Mas trato com bondade até 1.000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Nossa, mas que Deus é esse que castiga a terceira e quarta geração? Vingativo? Não. A cultura oriental, ela tem uma característica que é o exagero.
Então, se Deus dissesse assim, olha, eu sou bonzinho, não façam isso, que é errado, não, tem que dizer, eu castigo, eu vou punir vocês. Era como se entendia Deus naquela época. Segundo mandamento, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então, vamos cuidar da linguagem, né? Tudo usar o nome de Deus, juro por Deus, falando um absurdo, uma mentira. Cuidado. Terceiro mandamento, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Esse dia de sábado representa, simboliza o quê? Simboliza que nós devemos separar um tempo para cultivarmos o nosso relacionamento com Deus. Qualquer relacionamento necessita, demanda tempo de cultivo. Se eu não me empenho enquanto mãe em cultivar minha relação com minha filha ou com meu filho, essa relação está fadada a um insucesso. Se eu, enquanto esposa, não cultivo o meu relacionamento com o meu marido, esse relacionamento vai ladeira abaixo e assim por diante. Ele continua detalhando. Versículo 9. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. 10. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. 11. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Resumindo, tempo para cultivar nosso relacionamento com Deus. 4º mandamento, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dará. Que terra é essa? É a promessa de Deus de que daria, né, a Abraão, a Isaque e Jacó a terra de Canaã. Moisés, como descendente desses patriarcas, não chegou a habitar essa terra prometida, ele viu de longe. Josué é que introduziu o povo lá, mas ele diz assim, honre seu pai e sua mãe para que você tenha vida longa nessa terra que eu vou dar para vocês. 5º mandamento, não matarás. Dispensa comentário. 6º mandamento, não adulterarás. Jesus aprofundou esse ensinamento dizendo que aquele que adultera em pensamento também adultera. 7º mandamento, não furtarás. 8º mandamento, não darás falso testemunho contra o teu próximo. E o 9º, 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem teus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Por que 9º e 10º? O 9º seria não cobiçar a mulher do próximo e o 10º não cobiçar tudo o resto dele. Ainda bem que ele separou a mulher como propriedade, né? Ele não colocou tudo no mesmo balaio. Então, nós temos aqui uma introdução onde Kardec começa dizendo, né, dos 10 mandamentos e da primeira revelação, que é Moisés. Para não ficar um vídeo muito longo, no próximo vídeo nós continuaremos a ver a primeira revelação Moisés. Só para vocês ficarem curiosos e se interessarem por acompanhar esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, primeira revelação representado por Moisés, mas não só ele,
todos os outros que vieram antes dele. Segunda revelação, Jesus. Terceira revelação, Espiritismo. Até o próximo vídeo. Muito obrigada.